O Brasil parou. O mundo parou. Sem que percebêssemos, a Dramaland invadiu nossas casas com a mesma naturalidade com que o futebol invade nossas conversas de bar. Em plena era do streaming, a Coreia do Sul deixou de ser apenas um país distante para se tornar um ponto luminoso no mapa emocional dos brasileiros. Entre uma maratona de episódios e outra, formou-se uma conexão inesperada. O público brasileiro encontrou nos dramas coreanos algo que há muito buscava: emoção profunda, ritmo envolvente, personagens que respiram, e acima de tudo, atores capazes de acender sentimentos que a televisão ocidental há anos não desperta. A verdade é simples: o planeta inteiro se rende aos K-dramas, mas poucos países abraçaram essa cultura com o calor, a paixão e a devoção do Brasil. E nesse cenário, 7 atores se destacam como pilares, forças gravitacionais que moldam tendências, geram conversas, criam fenômenos e ultrapassam fronteiras. Não são apenas famosos, eles são gigantes. 7 universos diferentes, 7 formas distintas de exercer poder cultural, 7 nomes que definem o presente, e principalmente o futuro, da Dramaland. A seguir, mergulhamos em cada um desses titãs, revelando por que eles não conquistaram apenas a Coreia, mas também os corações brasileiros e o mundo. 1. Lee Min-woo, o monarca do Império Hallyu. Há atores famosos, há atores lendários, e há Lee Min-woo. Ele pertence à terceira categoria. Falamos de Hallyu. Seu nome se ergue como um obelisco dourado, símbolo de um império construído não apenas com papéis icônicos, mas com presença, aura, elegância e uma longevidade que atravessa gerações. Lee Min-woo não parece pertencer ao mesmo universo que nós. Ele carrega consigo uma espécie de nobreza moderna, como se tivesse nascido para governar o reino da Dramaland. Desde os tempos de Boys Over Flowers, o planeta o viu pela primeira vez como um príncipe arrogante, até o amadurecimento artístico em Pachinko e nas superproduções recentes. Sua carreira é uma sucessão de coroações. No Brasil, sua influência é quase mística. Ele não aparece, ele surge. Ele não interpreta, ele estabelece parâmetros. Ele não segue tendências, ele funda dinastias. Basta seu nome ser anunciado em um novo projeto para que redes sociais explodam, plataformas reajam e fãs se organizem como se fossem súditos aguardando a volta do rei. Sua imagem é sinônimo de luxo, de presença magnética, de um tipo de carisma que não se aprende, se nasce com ele. Marcas globais o tratam como um ícone, revistas o tratam como obra de arte, e o público o trata como parte da própria história da televisão asiática. Lee Min-woo é muito mais do que um ator. Ele é a coroa da Hallyu. O reinado está longe de terminar. 2. Lee Jung-jae, o gladiador de Hollywood. Se Lee Min-woo reina, Lee Jung-jae conquista. Sua trajetória é menos o caminho de um príncipe e mais o de um gladiador que avança sem medo, quebrando portas e abrindo estradas onde antes só havia barreiras. Quando Squid Game explodiu no planeta, transformando-se no maior fenômeno televisivo global da atualidade, o mundo redescobriu quem Lee Jung-jae realmente era: um ator visceral, feroz, avassalador. Não um intérprete, mas um guerreiro da atuação. Na Coreia, ele já era reverenciado há décadas. Após Squid Game, tornou-se uma entidade internacional. Hollywood não o recebeu, precisou se adaptar à chegada dele. O impacto cultural foi tão grande que até críticos brasileiros, tradicionalmente distantes do universo dos dramas asiáticos, passaram a citá-lo ao lado de nomes como Joaquim Phoenix e Gary Oldman, graças à profundidade, cidade e intensidade com que habita seus personagens. No Brasil, Lee Jung-jae é visto como um sopro de autenticidade em meio à saturação de narrativas ocidentais. Ele traz a potência da dor, da violência, do silêncio, da resistência. Seu olhar diz mais do que diálogos de páginas. Seu rosto carrega histórias não contadas. É como se cada personagem dele fosse um terremoto emocional. E sua influência não se limita à Dramaland, ele é hoje o maior embaixador da atuação coreana no cinema mundial. O primeiro verdadeiro gladiador coreano a lutar, e vencer, nas arenas internacionais. 3.
Park Bo-gum, a luz suave que cura o mundo. Enquanto alguns brilham como raios, Bo-gum ilumina como o amanhecer. Há nele uma suavidade quase impossível de reproduzir em palavras. Ele é um desses raros artistas que não chegam com força, mas com calor, não deslumbram, mas acolhem. Brasil, onde a cultura emocional é tão forte quanto o samba e o carnaval, Park Bo-gum encontrou um público que reconhece imediatamente sua maior virtude, a capacidade de transmitir humanidade. Quando ele sorri, a sinceridade. Quando chora, a pureza. Quando ama, a entrega. Sua imagem internacional foi construída sobre uma aura quase angelical, digna dos clássicos protagonistas românticos que existiam nos tempos em que televisão ainda se fazia para tocar o coração. Mas Bo-gum não é apenas beleza, é empatia, é verdade, é vulnerabilidade. Brasileiros o apelidaram de anjo, luz, namorado que toda mãe aprovaria. E não é exagero, marcas globais o procuram porque ele traz paz, diretores o procuram porque ele entrega sensibilidade, fãs o amam porque ele cura. Sim, cura. Seus dramas não são apenas histórias, são bálsamos. E em um mundo cada vez mais cansado, Park Bo-gum se tornou o ator que oferece o que há de mais raro, serenidade. 4. Kim Soo-hyun, o psique da Dramaland. Existem atores que fazem o público sorrir. Outros, que o fazem chorar. Kim Soo-hyun faz o público sentir tudo. Ele é o mestre do impacto emocional, o cérebro sensível que domina a arte de transformar sentimentos complexos em expressão pura. O Brasil se apaixonou por ele de forma inevitável, quase instintiva. Há algo em seu olhar que transmite camadas, dores, memórias, perturbações. Ele não interpreta emoção, ele a disseca. Ele a destrincha. Ele a reconstrói diante dos nossos olhos. A técnica dele é quase científica. As microexpressões, os silêncios, a respiração que muda de ritmo conforme a cena exige. Em cada papel, ele parece carregar um mundo interno inteiro, e permitir que o público entre. Kim Soo-hyun é, talvez, o ator coreano com maior densidade dramática. E essa densidade ultrapassa fronteiras, chegando a países como o Brasil, onde as pessoas entendem a força de uma boa história, mas entendem ainda mais a força de alguém que sabe contá-la com o próprio corpo. Seu impacto fora da Coreia também se deve ao fato de que diretores internacionais o enxergam como um dos poucos artistas asiáticos capazes de interpretar qualquer tipo de papel, de heróis a vilões, de gênios a seres quebrados. O universo emocional da Dramaland, Kim Soo-hyun não é um ator. Ele é o psique. Chaeon-woo, o ícone MZ que reescreve a beleza. Chaeon-woo é o fenômeno que desafia as categorias tradicionais. Ele não é apenas um ator. Não é apenas um cantor, não é apenas um rosto bonito. É um acontecimento, um produto perfeito dos tempos modernos. Ícone criado pela geração que vive entre TikTok, Instagram e plataformas de streaming. Existe uma palavra que define a influência dele no Brasil. Essa palavra é impacto. Nenhum outro ator coreano da nova geração provoca explosões tão rápidas de engajamento nas redes sociais. Seja por causa de uma cena romântica, de um penteado novo, de uma aparição num evento de moda ou de um simples olhar. Ou vira assunto instantâneo. Sua beleza é tão fora da curva que se tornou quase uma métrica internacional. Críticos brasileiros brincam dizendo que ele parece ter sido desenhado por um algoritmo. Mas o que o torna realmente poderoso é a combinação explosiva entre visual, carisma e versatilidade. Chaeon-woo representa o futuro. É a estrela que conversa diretamente com as gerações mais jovens, que entende a linguagem da internet, se posiciona entre o K-pop, o K-drama e a moda global. Ele é, de certa forma, o rosto do novo entretenimento coreano. Se Dramaland fosse um planeta, ele seria o neon pulsando nas grandes cidades. 6. Park Hyung-sik, o cavaleiro que equilibra a força e doçura. Park Hyung-sik é um daqueles artistas raros que agradam a todos os públicos, de adolescentes a adultos. Fãs de ação a fãs de romance. Ele carrega consigo uma elegância que não intimida, força que não agride, uma doçura que não o infantiliza. É o equilíbrio perfeito entre sensibilidade e maturidade. No Brasil,
Ele representa um tipo de masculinidade que combina charme clássico com calor contemporâneo. Ele é o homem gentil, o parceiro ideal, o príncipe moderno. E ao mesmo tempo, é também o ator poderoso, capaz de entregar cenas de peso com uma naturalidade impressionante. Não é surpresa que em 2025 ele tenha liderado rankings de reputação entre atores coreanos. Seu crescimento é constante, sólido, construído sobre escolhas inteligentes e performances sempre acima da média. Young-sik não conquista gritando. Ele conquista com presença, altura, serenidade. Ele não precisa de exageros, seu talento fala por si. Se Dramaland fosse uma grande corte, Young-sik seria o cavaleiro de armadura brilhante, sempre leal, sempre firme, sempre pronto a conquistar o público. 7. Kim Seon-woo, o renascimento da Dramaland. Kim Seon-woo é a própria metáfora da resiliência. E caiu, levantou, e voltou a brilhar com uma intensidade ainda maior. Sua trajetória recente é uma narrativa de reconstrução, amadurecimento e força emocional, elementos que fizeram o público brasileiro abraçá-lo com um carinho especial. Seon-woo tem um talento raro. Ele consegue transformar tristeza em beleza. Suas interpretações são feitas de silêncio, de olhares longos, de sorrisos melancólicos, vulnerabilidade elegante. Ele é o homem que parece já ter amado, perdido, sofrido e sobrevivido. O público reconhece essa verdade em cena, reconhece porque já sentiu isso também. A volta dele aos palcos internacionais, aos filmes e às séries provou que seu valor artístico nunca esteve em questão. Ao contrário, sua entrega emocional, sua sensibilidade e sua autenticidade o tornaram ainda mais forte. Se Dramaland fosse um grande romance, Kim Seon-woo seria o capítulo escrito com lágrimas, mas lágrimas bonitas, profundas, necessárias. E é o ator que ressurgiu. E ressurgiu maior. Conclusão: os novos titãs do entretenimento global. A Dramaland não é apenas um fenômeno cultural, uma força viva que atravessa continentes, corações e inaugura uma nova forma de contar histórias. No centro desse movimento, estão 7 homens cujas trajetórias simbolizam a riqueza, a diversidade e o poder da arte coreana. Lee Min-woo, o monarca. Lee Jung-jae, o gladiador. Park Bo-gum, a luz suave. Kim So-hyun, a psique. Eun-woo, o ícone. Park Young-sik, o cavaleiro. Kim Seon-woo, o renascimento. Eles não são apenas atores, eles são arquitetos das emoções do nosso tempo. Gigantes que não caminham, moldam caminhos. E enquanto eles brilharem, Dramaland continuará reinando sobre o